Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Mais um vídeo do canal Gilmar Dias Oficial. O único vídeo dessa semana, tá certo? E eu quero falar sobre os filmes do Elvis Presley, né? Pelo que eu sei, eu não me lembro muito bem quantos filmes ele fez. Eu não me lembro se era 32 ou se eram 36 filmes, né? Na carreira dele, né? Entre lá o final, quase o finalzinho dos anos 1950, eu acho que foi em 1956, né? Com aquele Ame com Ternura, que é um dramalhão, né? Que ele até, sei lá, até a década de 70, até o último década de 70, parece que saiu um documentário chamado Elvis é Assim. Talvez é um dos melhores filmes, né? Melhor documentário sobre o Elvis que eu conheço até hoje, né? Que saiu até a trilha, né? Que saiu nos anos 70. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu quero falar dos filmes daquele período dos anos 60, né? Principalmente do período da Paramount, né? E se nós for, e até mesmo da MGM, né? Porque ele fez alguns filmes para MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, né? Que hoje pertence à Amazon, né? E a impressão que vou dar é que o Elvis, ele interpreta sempre um personagem muito caricato dele mesmo. A impressão é que os filmes sejam uma caricatura dele mesmo, né? É a impressão que eu tenho dos filmes. Não que os filmes do Elvis são muito divertidos. Essas comédias musicais românticas são muito divertidos. Mesmo que algumas coisas nos filmes, se olhar pelo olhar de hoje, parece que ficam um pouco estranho, né? Por ele se passar o personagem, um cara que vai correr atrás de todas as mulheres, né? E coisas do tipo, né? Que era uma coisa bem vista naquela época, né? O Elvis é que nem o James Bond, ele pegava as mulheres mais bonitas da época. Os filmes, né? Se você olhar os James Bonds, eles tinham as mulheres mais bonitas que tinham naquela época, mas isso é um outro assunto. E o Elvis era a mesma coisa, eram as atrizes mais bonitas que tinham naquela época, mulheres, até algumas que nem eram atrizes, eram modelos da época, sempre a mulher com qual ele se apaixonava era uma das mulheres mais bonitas da época, que é típico daquela época, né? Entendeu? E eu tava olhando No Paraíso do Havaí, né? Que é um filme de 1960. Ele foi lançado em 1966, mas foi gravado em 1965, né? É interessante como ele faz uma história de um piloto de avião, né? Com aquele uniforme, aparece no começo aquele uniforme típico, né? Talvez pelo fato de ter servido no exército, não sei por que criaram esse tipo de alter ego, né? E daí sempre envolve com uma, sempre envolve com outra, e ele tenta sair das confusões dele mesmo, né? Então, e isso faz com que muitas vezes o Elvis, né? Os filmes dele acabam caindo no esquecimento. É a impressão que eu tenho. Não sei se as pessoas assistem esses filmes hoje em dia. Não sei se as pessoas vão assistir filmes como Garotas, 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 ou Viva Las Vegas, né? Eu acho que a nova geração acha esses filmes um pouco, vamos dizer, bregas, vamos dizer assim. E eu acho que os filmes do Elvis, a impressão que eu tenho, eles são filmes divertidos? Sim, são legais para assistir, para tu ter como um entretenimento, mas são filmes que não devem ser levados tanto a sério, porque você sabe que a realidade não é daquele jeito, né? E a realidade do Elvis é muito mais ampla do que só aquilo ali de que ele se envolve com uma e acaba se dando mal, né? E aquela coisa toda, né? E ele tenta se virar em dois ou três. Mas a impressão que eu tenho sobre os filmes do Elvis é que são legais, são bacanas, mas são meio bobinhos, né? Essa é a opinião que eu tenho, tá bom? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!